Tirar ou não tirar o siso? Antes de você agendar essa cirurgia, você precisa saber de 3 coisas e uma delas pode mudar a sua decisão. Tem siso que precisa sair, tem siso que só precisa ser acompanhado. E em alguns casos, fazer uma cirurgia dessa sem necessidade pode te colocar em risco sem trazer nenhum benefício. Explicando rapidamente, o siso é aquele último dente que aparece na boca, que costuma aparecer no final da adolescência ou no início da vida adulta. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Por ele ser o último dente a vir, muitas vezes ele não encontra espaço suficiente para nascer direito na boca. Com isso, ele pode acabar ficando preso, inclinado ou totalmente coberto pelo osso. Nesse caso, chamamos esse siso de siso incluso. Dependendo de como ele está preso, muita coisa pode mudar. Tem siso que nasce normal, que está na posição certa, não traz problemas na hora da mastigação e não incomoda em nada. Esse aí, na grande maioria dos casos, não precisa ser extraído. Agora, tem siso parcialmente incluso, que é aquele que aparece só um pedacinho dele pela gengiva. Nesse caso, esse siso apresenta um risco, porque esse pedacinho exposto acumula bactéria, inflama muito mais fácil e não dá para limpar direito. E por último, o siso totalmente incluso, que é aquele que está coberto pelo osso e não está em boca. Esse pode ficar anos sem dar sinal nenhum, mas ele pode desenvolver cistos ou começar a desgastar o dente que está logo ali do lado dele, trazendo prejuízo. O que você precisa tirar disso? Que não existe essa regra de que você tem um siso e que ele precisa ser extraído. A questão é, qual é o estado do seu siso hoje? Digo isso porque toda cirurgia vai ter riscos, inclusive a do siso. Mas doutora, se eu já estava com medo, agora eu tô mais. Me escuta aqui. Seu receio faz sentido e eu não tenho o intuito de te apavorar. Eu só acredito que você tem o direito de entender o que pode acontecer mediante determinadas situações. Os problemas mais comuns depois de uma extração de siso é realmente aquilo que você já buscou na internet ou já ouviu alguém falar. Aquela dor nos primeiros dias, sangramento, inchaço e até uma inflamação se a região não cicatrizar direito. Isso realmente pode acontecer, mas tudo depende de como foi a extração, como foi seu cuidado e vários outros fatores. Mas o ponto-chave quando falamos em extração de siso é você ter tido um bom diagnóstico antes de qualquer coisa. Porque, por exemplo, o siso inferior está próximo a um nervo bem importante no nosso rosto. Se a cirurgia não for bem planejada, ou se o profissional não avaliar essa proximidade com o exame de imagem, pode acontecer uma lesão nesse nervo. E aí, como consequência, você pode adquirir uma sensação de dormência no lábio, queixo ou na língua. Na maioria das vezes, essa sensação é temporária, mas em casos mais raros, pode durar muito mais tempo. Tirar o siso não é a mesma coisa que tirar qualquer outro dente da boca. Existem sisos que estão muito mais próximos ou até colados com esses nervos. Então, nessas situações, o ideal é que o cirurgião dentista, juntamente com o bucomaxilo, que é um profissional especialista em traumatologia mais complexa do rosto, faça a retirada desse siso com instrumentos específicos para que você não fique com alguma sequela. Para vocês terem uma ideia, olhem esse caso aqui que tive no meu consultório. Vejam que as raízes desse siso estão bem próximas do canal onde passa o nervo, mas não totalmente coladas. Nessa situação, o cuidado tem que ser redobrado na hora da extração para garantir que tudo ocorra bem e o paciente não saia sem nenhuma sequela. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, se te indicaram a retirada do seu siso e você ainda não sabe se foi feita essa avaliação detalhada, de onde está o nervo, pergunte. Você tem todo o direito de tirar essa dúvida na sua consulta. Ok, doutora, mas quando que eu realmente preciso tirar esse bendito siso? Primeiro, quando ele está causando inflamação e essa inflamação vai e volta deixando sua gengiva dolorida. Tratar 1 ou 2 vezes com remédio até vai, mas se o problema ficar repetindo o tempo todo, a cirurgia passa a ser a única solução para isso. Mas é aquilo, depois de um bom planejamento. Segundo, quando o siso está cariado.
E a depender da posição que ele esteja na boca, talvez haja dificuldade para restaurar. Ou quando essa cárie começa a passar para o dente do lado, prejudicando o dente vizinho, que é um dente super importante para a sua mastigação e que você não quer perder. Terceiro, quando a posição dele está machucando a raiz do dente vizinho. Isso acontece demais, principalmente quando o siso está deitado e fica pressionando a raiz do outro dente, de forma silenciosa. Quarto, quando existe algum cisto devido a esse siso. O cisto cresce, prejudica o osso ao redor e pode comprometer a sua saúde bucal. Nesses casos, a indicação de extração é para ontem. Em todos esses casos, ficar esperando o pior acontecer pode custar muito caro. Então perceba que o pensamento que você deve guardar para você é: eu só vou tirar o siso quando houver uma indicação bem planejada e segura para minha saúde. Inclusive, eu tenho um guia prático para te ajudar a monitorar a própria saúde bucal no dia a dia. Ele vai te dar clareza para perceber sinais que merecem atenção antes da próxima consulta. O link de acesso está na descrição do vídeo. Mas se porventura você está nesse vídeo e já arrancou o siso e está com dúvidas sobre o que fazer nesse pós, as minhas recomendações são: nas primeiras 24 horas, nada de comer comida quente. Pegue um pano com gelo ou uma bolsa de gelo mesmo e faça ciclos de 20 em 20 minutos no seu rosto. Isso vai ajudar a reduzir o inchaço. Coma comidas mais macias por pelo menos 3 dias, tendo cuidado com comidas muito quentes, tá bom? Aquele espaço onde fica o dente precisa formar um coágulo de sangue para proteger o osso e ajudar na cicatrização. Se você não toma cuidado e esse coágulo sai dali antes da hora, o osso fica exposto e gera uma inflamação que dói bastante. Outra coisa, nada de cuspir forte, nada de usar canudo e nada de fazer força. Esses movimentos de sucção e pressão na boca podem descolar o coágulo com muita facilidade. Parece um detalhe bobo, né? Mas se você não tiver cuidado, você pode ter muitas complicações. Outra coisa, a higiene da boca precisa continuar, mas claro, com mais cuidado. Escove os outros dentes normalmente, mas evite passar a escova direto na região operada nas primeiras 24 horas. Depois desse primeiro dia, você pode fazer bochechos bem suaves com soro fisiológico ou com o produto que o seu dentista tiver indicado. Nada de esforço físico durante uma semana. Isso está fora de cogitação porque aumenta a pressão e pode causar sangramento. Então, se você faz academia ou corre, dê uma pausa por alguns dias. Outra coisa, o inchaço costuma piorar um pouco no segundo e no terceiro dia antes de começar a melhorar. Isso é super normal e faz parte da resposta do seu organismo. Mas atenção, se chegar no quarto dia e você perceber que está com febre, uma dor que só aumenta ou um gosto estranho na boca, volte imediatamente ao dentista. Isso pode ser um sinal de infecção. A última coisa que você precisa saber antes de extrair o siso é saber fazer perguntas. Você não precisa virar dentista para tomar uma decisão consciente sobre o seu siso, mas você precisa fazer as perguntas certas. Então, papel, caneta na mão ou bloco de notas no celular. Bora lá! Primeira pergunta: por que esse dente foi indicado para extração? O profissional precisa te explicar com clareza o motivo disso. Se é por causa de uma inflamação, ou é por causa de uma cárie, ou algum dos outros motivos que te disse aqui. Se a resposta for muito vaga ou apenas um não fulano, é melhor tirar logo só por garantia, sem te explicar nada. Se eu fosse você, eu não tiraria. E se ele insistir, troque de dentista. Segunda pergunta: como é que está esse siso em relação aos meus nervos? A radiografia panorâmica é o mínimo que o dentista precisa usar para te explicar isso. Ele precisa te mostrar se existe um critério em relação à segurança desse nervo para não causar nenhuma consequência negativa para você depois. Se o profissional ficar te enrolando e não souber te explicar bem esse planejamento, significa que ele não está tendo responsabilidade com a sua boca. Terceira pergunta: quais são os riscos no meu caso específico? Não os riscos comuns que todo mundo tem, os seus, considerando a posição exata do seu siso e o nível de dificuldade do seu caso. Quarta pergunta: existe a opção da gente só acompanhar e monitorar esse dente? Em sisos que nasceram normais, que não tem nenhum tipo de problema,
e nenhum risco grande para a boca, o acompanhamento nas consultas de rotina é uma opção super válida. Consultas a cada 6 meses ou 1 ano e um raio-x de tempos em tempos já resolvem. Se o seu dentista responder a essas 4 perguntas com clareza, paciência, parabéns, você está em ótimas mãos. Agora, se ele ficar te enrolando, passando por cima das suas dúvidas ou parecer que as perguntas incomodam, talvez valha a pena buscar uma segunda opinião antes de sentar na cadeira. Se esse conteúdo abriu os seus olhos e te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, você já tirou o siso ou está com a sua consulta marcada? Quero muito saber e vou adorar ler o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!